Conforme o parágrafo 1º do artigo 93 do Regimento Interno, convoco o assessor administrativo da Câmara, o senhor Wetzel, e o procurador Dr. Sam Martins Donato Roosevelt para auxiliar os trabalhos durante o andamento dessa sessão. Convido o senhor secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores. Carlos Alberto. Presente. Elias Cândido. Presente. Ezequias Mariano. Presente. Ivanito Barbosa. João Brito Pereira Filho. Presente. Joci Miranda Sangi. Luciano Salgado. Presente. Marcos Rodrigo Amorim Florindo. Presente. Silvio Rodrigues de Oliveira. Havendo o número legal, invoco a proteção de Deus e dou por instalados os trabalhos desta sessão. Convido o senhor secretário a fazer a leitura de um versículo da Bíblia. Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Agradeço a presença de todos que nos honram no plenário desta casa. Passaremos agora à leitura do expediente. Projeto de Lei Complementar número 09/2013. Regulamenta o disposto nos parágrafos 3º e 4º do artigo 100 da Constituição Federal, definindo obrigações de pequeno valor para o município de Ibatiba. O prefeito municipal de Ibatiba, Estado do Espírito Santo, faz saber que o povo, por intermédio de seus representantes, aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. As demandas judiciais que tiverem por objeto condenação de natureza alimentícia de valor em pecúnia não excedente a R$5.000 por auto, poderão, por opção de cada um dos exequentes, ser quitadas no prazo de até 90 dias após a intimação do trânsito em julgado da decisão e a solicitação de pagamento sem necessidade da expedição de precatório. Inciso 1º. É vedado o funcionamento de repartição ou quebra do valor da execução, de modo que o pagamento se faça em parte na forma estabelecida no caput e em parte mediante expedição do precatório. Inciso 2º. É vedada a expedição de precatórios complementar ou suplementar do valor pago na forma do caput. Inciso 3º. Se o valor da execução ultrapassar o estabelecimento no caput, o pagamento faz-se sempre por meio de precatório. Inciso 4º. É facultada a parte exequente a renúncia ao crédito no que exceder o valor estabelecido no caput, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem precatório na forma ali prevista. Inciso 5º. A opção exercida pela parte para receber os seus créditos na forma prevista no caput implica a renúncia do restante dos créditos existentes e quem sejam oriundos do mesmo processo. Inciso 6º. O pagamento sem precatório na forma prevista neste artigo implica quitação total do pedido constante da petição inicial e determina a extinção do processo. Inciso 7º. O disposto deste artigo não obsta a interposição de embargo à execução por parte do município. Inciso 8º. A solicitação de pagamento deverá ser feita acompanhada dos seguintes documentos: decisão condenatória, certidão de trânsito, julgado das decisões a que se refere a linha A,
conta de liquidação com a respectiva decisão homologatório ou mandado de citação para pagamento, certidão de trânsito em julgamento proferida no processo de execução ou certidão de existência de interposição de embargo à execução. Atualização da conta que refere à linha E, elaborada e ou homologada pelo juízo competente. Artigo 2º. Os precatórios inscritos no orçamento que se enquadrem nas demandas judiciais de que trata o artigo 1º de extinta lei poderão ser liquidados em até 90 dias da data de sua publicação, fora da ordem cronológica de apresentação, mediante requerimento do exequente a ser apresentado junto ao município de Ibatiba, devendo o requerimento ser acompanhado de cópia autenticada dos seguintes documentos: decisão condenatória, certidão de trânsito em julgamento da decisão que se refere à linha A, conta de liquidação com respectiva decisão homologatória ou mandado de citação para pagamento, certidão de trânsito em julgamento proferida ao processo de execução ou certidão de existência e interposição de embargo à execução. Atualização de conta a que se refere a linha E, elaborada ou homologada pelo juízo competente. Inciso 1º. Os documentos mencionados nas linhas A, B, C e D deste artigo poderão ser substituídos pela cópia autenticada das requisições de pagamento regularmente expedida pelo órgão jurisdicionais requisitantes do crédito. Inciso 2º. Em atenção ao disposto no inciso 2º do artigo 1º da lei, a ausência de apresentação dos documentos a que se refere a linha E deste artigo implicará automaticamente renúncia dos créditos relativos e juros ou atualização momentânea. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disponibilidades. Ibatiba, 20 de agosto, José Alcuri de Oliveira, prefeito municipal. Projeto de lei complementar número 08 altera a legislação tributária relativa às taxas de serviço público na forma como específica. O prefeito municipal do Estado do Espírito Santo faz saber que o povo, por intermédio de seus representantes, aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º, inciso 4º do artigo 186 da Lei 044/2010, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 186. Taxa de serviços urbanos e rurais diversos. A rubrica do capítulo 5º passa a vigorar com a seguinte redação. Capítulo 5º. Taxa de serviço de utilidade pública. A rubrica da seção 1ª do capítulo 5º passa a vigorar com a seguinte redação. Seção 1ª. Taxa de serviço urbano do fator gerador do contribuinte. Artigo 4º, capítulo 5º, fica acrescido das seções 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª. Altera-se artigo 203 e acrescentado os artigos 203A, 203B, 203C, 203D, 203E. Na forma com o seguinte. Seção 3. Taxa de serviço pelo uso de máquinas em atividades rurais, do fato gerador e da incidência, base de cálculo e alíquota. Artigo 203. A taxa pelo uso de máquinas do município decorrente da utilização efetiva ou potencial de serviço público e de vice-vez, prestado ao contribuinte ou colocados à sua disposição, tem como fato gerador a utilização de serviço em hora máquina, disponibilização pelo município de Ibatiba. Nenhum particular poderá utilizar-se de quantidade superior a 30 horas ano por imóveis
do serviço descrito no caput desse artigo. Seção 4ª do sujeito passivo. Artigo 203-A. O sujeito passivo da taxa é o contribuinte proprietário de imóveis urbanos ou rurais, que tem a necessidade de contratar horas máquinas subsidiadas pela administração pública. Seção 5 da base do cálculo. Artigo 203-B. A base do cálculo para cobrança da taxa pelo uso de máquinas do município deverá ser corrigida anualmente, tomando como parâmetro a IGPM. Será a seguintes: primeiro, 40 VRTs para cada hora de trator de pneu. Segundo, 40 VRTs para cada hora de caminhão. Terceiro, 50 VRTs para cada hora de retroescavadeiras e pá carregadeiras. Quarto, 50 VRTs para cada hora de patrol. Seção 6ª do lançamento e do recolhimento. 203. C. Precedida de requerimento à secretaria responsável, a taxa será dividida integralmente, devendo ser recolhida previamente à prestação do serviço. Inciso 1º, recolhida a taxa, deverá contribuinte redigir-se à Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Agronegócio, munido de comprovante de recolhimento para agendamento do serviço, obedecendo-se ordem cronológica em cada reunião. Inciso 2º, fica a Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Agronegócio obrigado a publicar semestralmente seus planos de trabalho para atendimento ao disposto no parágrafo anterior, fixando cópia no salgão da Prefeitura Municipal e enviando cópia ao Poder Legislativo Municipal. Seção 7ª dos subsídios. Artigo 203-D. Para programas oficiais de diversificação agrícola, melhoramento das qualidades do café, agroindústrias, pecuária leiteira e piscicultura previsto no PPA, LDO ou orçamento serão substituídos até 50% das horas intimadas, desde os seguidos de relatórios e acompanhamento técnico. Artigo 5º. Despesa para execução da presente lei correrão por conta da dotação orçamentária própria, suplemente, se necessário. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial ao dispositivo conflitante da Lei Complementar 044/2010. Imbatível, 16 de agosto de 2003, Prefeito Municipal José Alcure de Oliveira. Projeto de emenda à Lei Orgânica sem número, /2003. Altera o artigo 198, Lei Orgânica do Município de Ibatiba. Ibatiba, Espírito Santo. Artigo 1º. Artigo 198 da Lei Orgânica passa a vigorar com a seguinte alteração. Artigo 198, inciso 1º. Fica declarado Patrimônio Histórico e Cultural do município Monumento do Tropeiro, localizado na BR-262. B. Museu José Salomão Fadilala, Museu do Tropeiro, localizado na Rua Salomão Fadilala, no centro do município. C. A Praça Davi Gomes, localizada no centro do município. D. O hino ao solo ibatibense. Inciso 2º, texto integral do inciso 1º do artigo 198 da Lei Orgânica Municipal, atualizada em 2002. Inciso 3º, texto integral do inciso 2º do artigo 198 da Lei Orgânica Municipal, atualizada em 2012. Inciso 4º, texto integral do inciso 3º do artigo 198 da Lei Orgânica Municipal, atualizada em 2002. Inciso 5º, texto integral do inciso 4º do artigo 198 da Lei Orgânica Municipal, atualizada em 2002. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Éden Faustino Bernardo, 15 de agosto de 2013. Câmara Municipal de Ibatiba, projeto de lei, torna-se obrigatória a inscrição no rodapé das leis e resolução o nome do proponente.
Artigo 1º. Torna-se obrigatória as inscrições no rodapé da lei e resoluções municipais o nome do autor que subscreveu o projeto que lhe deu origem ou indicativo. Parágrafo 1. Está inclusas para cumprimento do caput as legislações sancionadas pelo Poder Executivo, sancionadas e promulgadas pelo Poder Legislativo ou por sanções táticas. Artigo 2º. Quando o projeto tiver mais de um autor, deverá contar o nome de todos os signatários. Artigo 3º. Caberá o Poder Legislativo encaminhar as informações para o cumprimento desta lei quando do envio do autógrafo de lei ao Poder Executivo. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Éden Bernardo, 15 de agosto de 2013. Luciano Miranda Salgado, vereador. Os vereadores abaixo assinados requerem, nos termos das comissões do artigo 26, inciso 4 da Lei Orgânica Municipal, abertura de comissão parlamentar de inquérito, CPI, para apurar falta de ambulância no ponto atendimento, PA de Ibatiba, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde no prazo de 90 dias, prorrogável pelo mesmo prazo de acordo com legislações vigentes. Plenário Éden Faustino Bernardo, 26 de agosto de 2013. Assinaram os seguintes vereadores: Luciano Salgado, PMDB, Marcos Rodrigo Amorim Florindo, PMN, Elias Cândido, PSC, Joci Miranda Sangi, PSD, João Brito Pereira Filho, PV, Carlos Alberto Santos, PSD, Ivanito Barbosa, PP, e Ezequias Marianos, PP. Requerimento número 79/2013. Excelentíssimo presidente, os vereadores abaixo assinados, no uso de suas prerrogativas regimentais, requerem a vossa excelente ouvido o plenário realizando de audiência pública com o tema Polo Industrial de Ibatiba em data a ser marcada pelos vereadores. Proponente: Marcos Rodrigo Amorim Florindo, Marquinhos Delega, vereador PMN. Luciano Salgado, Pingo, vereador PMDB. Requerimento número 77/2013. Excelentíssimo presidente, o vereador abaixo assinado, no uso de suas prerrogativas regimentais, requer a vossa excelentíssima senhoria, ouvindo o plenário, a realização de audiência pública com o tema Compras Governamentais, em data a ser marcada pelo vereador proponente. Plenário é de Faustino Bernardo, 26 de agosto. Luciano Miranda. Requerimento número 78/2013. Excelentíssimo presidente, o vereador abaixo assinado, no uso de suas prerrogativas regimentais, requer a vossa excelência, ouvindo o plenário, manifestações contrárias dessa Casa de Lei em relação à modificação do Plano Nacional da Educação, que enfraquece a atuação das entidades que oferecem educação especial às pessoas com deficiência através da denominada Meta 4 do PNE. Requer ainda que encaminhe cópia da manifestação e deste requerimento para cada membro da bancada federal capixaba para a presidência das atividades em nosso município e a nível estadual. Plenário Éden Faustino Bernardo, 26 de agosto de 2013, Luciano Salgado Pingo. Câmara Municipal de Ibatiba, indicação 1/2013, coletiva. Excelentíssimo presidente, os vereadores que abaixo subscrevem e no uso de suas atribuições, conferida pela legislação vigente, requer, depois de ouvido o plenário, oficiar o gabinete excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a necessidade premente de viabilizar as seguintes medidas de melhoramento dentro da municipalidade. 1. Construção de fossas sépticas no córrego do Sudri, construção de ponte de cimento no próximo à propriedade dos senhores Moisés Salomão de Faria e Jorge Salomão e de Assis Sangi.
Terceiro, afastamento do trecho da estrada que liga o município ao córrego do Rodrigo. Limpeza de caixas de contenção nas estradas que liga o córrego do IP ao córrego do Rodrigo. Reorganização da coleta de lixo no córrego dos Rodrigues. Estudo técnico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para ações de contenção de erosão, propriedade do senhor Aleir Avelino Rodrigues, perto da Serraria. Câmara Municipal de Batiba, plenário Éden Faustino, Carlos Alberto dos Santos, Silvio Rodrigues, Luciano Miranda, Ivanito Barbosa, Josi, Sangi, Ezequias Mariano, Elias Cândido, Marcos Rodrigo, João Brito Pereira Filho. Encontra-se na mesa do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Está à disposição de todos dessa casa. Encontra-se vários telegramas do Ministério da Saúde, Secretaria da Saúde, do Fundo Nacional de Saúde. Encontra-se vários que está à disposição de todos os vereadores e dos munícipes. Convite encontro, despertar tropeiro. A Getúlio convida para o encontro despertar tropeiro, que acontece nesta quarta-feira, às 18 horas, no auditório do IFES. Faremos uma apresentação da Getúlio e do Circuito Caminhos do Tropeiro para os principais empresários envolvidos direta ou indiretamente no setor de atendimento à prestação de serviço ao turista, formadores de opinião e autoridades políticas da região. Além disso, o evento se propõe a trocarmos ideia e oportunidade de negócio. Contamos com a presença e participação de vocês. Presidente da Getúlio, Rosângela Alcântara de Oliveira. BR-262, duplicação sim, pedágio não. Convite, na qualidade de representante dos capixabas no Senado Federal, convido você a participar de um debate sobre as obras de duplicação da BR-262. Não podemos aceitar o atual modelo de concessão proposta pelo governo federal. As obras serão pagas com dinheiro público e teremos que pagar pedágio? Somente a nossa mobilização vai garantir o respeito ao nosso direito. Conto com sua presença. Ricardo Ferraz, senador da República. Senhor presidente, os vereadores abaixo assinados requerem, dentro da legislação, a indicação para a composição da Comissão Especial de Regularização Fundiária. Titular, Luciano Salgado, PMDB. Carlos Alberto Santos, PSD. Elias Cândido, PSC. Suplente, Marcos Rodrigo Amorim Florindo, PMN. Todos os projetos serão encaminhados às comissões de Legislação, Justiça e Redação para os pareceres.